Ora, sergipanos que estão vivendo no exterior relatam o estágio da pandemia nos respectivos países e falam sobre o sucesso da vacinação que já vem transformando a rotina de cada um. De acordo com especialistas, o Brasil se prepara para enfrentar uma terceira onda da pandemia. Em Sergipe, as medidas restritivas limitam as atividades econômicas, com o objetivo de reduzir a disseminação do vírus. O uso da máscara é obrigatório em todo o território sergipano, mas ainda é comum encontrar pessoas que teimam em não utilizar o acessório corretamente. Por aqui, a vacinação segue de forma lenta. Segundo especialistas, a vacina é até agora a única forma de frear a pandemia. Você já pensou chegar a um supermercado e antes das compras ser vacinado contra a Covid-19? Uma realidade bem diferente da nossa, não é? Mas que já existe. Nós conversamos com alguns sergipanos que moram fora do país e vivem um cenário bem diferente do nosso. Robert e Michele moram nos Estados Unidos, onde ocorre a vacinação em massa e quase toda a população já foi vacinada. Por lá, a máscara deixou de ser obrigatória. Depois de uma boa parte da população já ter se vacinado, a vida praticamente já está voltando ao normal aqui. Eu, graças a Deus, já consegui receber na verdade, as 2 doses, né, da vacina. E aqui a gente está tendo a vacinação em massa, né? Na verdade, já foi liberado para todas as idades. Para poder... Você vai, por exemplo, no Walmart comprar pão, lá mesmo ele já pergunta se você quer tomar vacina ali na hora e as pessoas que não tomaram ainda já são vacinadas. Ano passado eu tive meu bebê no meio da pandemia, né? Ele nasceu em junho e foi um tempo muito difícil, porque a gente tinha que ficar mesmo assim, trancado o tempo todo, né, em casa. Eu só saía para ir na clínica, né, no hospital e tudo, mas graças a Deus ele nasceu, né, bem, não teve nenhuma complicação, né, por causa dessa doença. E hoje já estou vacinada, já tomei as 2 doses. Situação parecida vive a biomédica Marcélia, que mora há 8 anos no Canadá. Ela, o esposo e o filho de 18 anos já foram vacinados. O mais novo, de 12, deve ser vacinado nos próximos dias. Por lá, a vida começa a voltar ao normal. Em relação à vacinação aqui está bem acelerada. Nós já estamos com 60% da população vacinada, pelo menos com a primeira dose. E especula-se que até o segundo semestre a população toda esteja 100% vacinada com a segunda dose. As imagens mostram a movimentação nas ruas de Londres, na Inglaterra, e dá para ter uma ideia de que por lá a pandemia também está ficando para trás. Finalmente não tivemos nenhuma morte dos casos registrados nos últimos 28 dias por causa do coronavírus. 80% da população adulta já teve a primeira dose da vacina e quase 50% já teve a segunda dose. Eu já tomei a minha primeira dose e tomarei a segunda dose daqui a 18 dias. Todo o comércio aqui já reabriu. As pessoas na Inglaterra seguem a regra de usar máscara quando estão em locais fechados, em restaurantes. E eu acredito que vai seguir a mesma linha que está acontecendo nos Estados Unidos, que nem todos precisam usar máscara quando estão em locais fechados. Estima-se que 65 milhões de pessoas já tomaram entre a primeira e a segunda dose aqui no Reino Unido. Eu ainda não tomei a minha, porém eu acredito que nas próximas semanas eu vou receber uma mensagem do governo e eu vou poder agendar a minha primeira dose. Primeiro, na Inglaterra, desde maio a Inglaterra entrou no 3º estágio de redução de medidas contra o corona, permitindo aglomerações maiores interna e externamente, reabrindo indústrias que são consideradas não essenciais, como a indústria do entretenimento, reabrindo cinemas, teatros, cassinos, etc., mas mantendo restrições como a necessidade do uso de máscara nesses ambientes, no transporte público, distanciamento social e etc. E a partir de 21 de junho, a Inglaterra entra no 4º e último estágio dessas reduções, em que o governo planeja eliminar todas as medidas legais que foram aplicadas, chegando então à volta à normalidade. Márcio Alberto é delegado da Polícia Federal e está fazendo doutorado em Portugal. Ele fala como o país conseguiu sair da situação crítica e sobre o cenário atual. O governo tem
determinado a reabertura gradual das atividades no país e há um índice objetivo para controle da pandemia em todas as localidades. Ou seja, quando um determinado local do país tem um aumento no número de casos, apenas aquela localidade acaba sofrendo medidas restritivas. Os locais onde a pandemia está controlada continuam no processo de abertura. O governo anunciou a vacinação dos maiores de 40 anos agora no início de junho e dos maiores de 30 anos a partir do final de junho. Na Argentina, a Inês está enfrentando as restrições impostas pela pandemia. Por lá, assim como no Brasil, a população sofre com leitos lotados e pouca vacina. Aqui a gente continua em casa, né, com saídas esporádicas para comprar comida ou dar uma volta na praça. E porque a quantidade de leitos disponíveis nos hospitais públicos agora, né, tá com uma ocupação de 76%, que é bem alta. E a vacinação tá um pouco lenta aqui, né? Teve atraso na distribuição das vacinas, com os lotes. E fora isso, é esperar. Eu não sei quando vai chegar a minha época de vacinar, mas enquanto isso a gente espera aqui dentro de casa.